O cenário econômico mundial sempre foi marcado por tensões entre os Estados Unidos e a China, duas das maiores potências globais. Durante a gestão de Donald Trump, essas tensões chegaram a níveis sem precedentes, principalmente por conta das políticas tarifárias agressivas e das tentativas de renegociar acordos comerciais. Um nome-chave nessa história foi Scott Bessent, renomado gestor financeiro e conselheiro de estratégias econômicas que apoiava as iniciativas de Trump para reposicionar os economicos na balança comercial mundial. Bessent acreditava que endurecer com a China geraria vantagens estratégicas e aumentaria a competitividade americana. No entanto, um acordo crucial negociado entre Washington e Pequim acabou fracassando e o impacto dessa falha foi devastador tanto para os planos do governo quanto para a reputação de Bessent. Esse colapso deixou evidente que as medidas adotadas não foram suficientes para conter as pressões econômicas globais e que a tentativa de controlar a influência chinesa por meio de tarifas e sanções gerou efeitos inesperados. Bessent, conhecido por sua postura firme e sua capacidade de lidar com mercados complexos, se viu forçado a ceder e rever suas estratégias, admitindo que a abordagem inicial havia falhado. Essa reviravolta mostrou que a guerra comercial, longe de beneficiar os Estados Unidos como prometido, havia criado uma instabilidade significativa nos mercados e deixado diversas empresas americanas em situação vulnerável. Capítulo 2. O acordo fracassado entre os Estados Unidos e a China era visto como uma das principais apostas do governo Trump para reequilibrar a balança comercial. O objetivo era reduzir o déficit com a China e, ao mesmo tempo, proteger indústrias estratégicas americanas, como a de tecnologia e a agrícola. Scott Bessent esteve diretamente envolvido no planejamento das estratégias para pressionar Pequim, acreditando que as tarifas punitivas forçariam concessões rápidas. No entanto, a China adotou uma postura firme e respondeu com medidas retaliatórias, atingindo exportadores americanos. O resultado foi uma escalada de tensões que afetou não apenas o comércio bilateral, mas também o mercado financeiro global. Empresas começaram a adiar investimentos, cadeias de suprimentos foram desorganizadas e consumidores americanos sentiram aumentos nos preços de produtos básicos. Bessent, inicialmente confiante de que a pressão econômica traria resultados rápidos, se viu diante de uma realidade diferente. A China demonstrou resiliência e habilidade para encontrar novos mercados e parceiros comerciais. A expectativa de que os Estados Unidos sairiam fortalecidos acabou se invertendo, e os custos políticos e econômicos do fracasso começaram a crescer rapidamente. Capítulo 3. O impacto do colapso do acordo foi sentido diretamente no setor agrícola americano, um dos pilares da economia dos estados que apoiavam Trump. As tarifas chinesas sobre produtos agrícolas, especialmente a soja, derrubaram os preços e prejudicaram produtores. Muitos agricultores, que antes eram grandes defensores do governo, passaram a questionar a estratégia. Para contornar a situação, foram anunciados pacotes de ajuda financeira, mas eles não conseguiram compensar totalmente as perdas. Scott Bessent, como conselheiro próximo das políticas econômicas, passou a ser criticado por ter subestimado a capacidade de resposta da China. Esse desgaste não apenas abalou sua imagem, mas também o colocou sob pressão política, com aliados de Trump pedindo uma revisão das estratégias comerciais. Capítulo 4. Outro setor fortemente afetado foi o de tecnologia. Empresas americanas que dependiam de componentes fabricados na China enfrentaram dificuldades para manter a produção e cumprir contratos. Isso levou a atrasos em lançamentos de produtos, aumento nos custos de produção e queda na competitividade global. A tentativa de trazer fábricas de volta para os ecos não aconteceu na velocidade esperada, e as cadeias de suprimentos permaneceram dependentes do mercado chinês. A frustração com os resultados se espalhou entre líderes empresariais e investidores, que passaram a pressionar por soluções mais pragmáticas e menos combativas. Scott Bessent, até então visto como um estrategista de mão firme, começou a perder apoio dentro do próprio círculo de confiança de Trump. Capítulo 5. A pressão política aumentou significativamente quando indicadores econômicos começaram a mostrar desaceleração em alguns setores-chave. A confiança do consumidor caiu, os investimentos externos diminuíram e o mercado acionário apresentou alta volatilidade. Essas consequências geraram críticas não apenas da oposição política, mas também de aliados do governo, que temiam os efeitos eleitorais de uma economia instável. Bessent, percebendo o risco de um colapso maior, tentou negociar ajustes na política comercial,
mas encontrou resistência interna, já que muitos apoiadores de Trump viam qualquer recuo como sinal de fraqueza. O ambiente político se tornou mais tenso e as negociações com a China continuaram emperradas. Capítulo 6. Com o tempo, a narrativa de que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra comercial perdeu força. Relatórios econômicos independentes mostravam que os custos das tarifas estavam sendo absorvidos principalmente pelos consumidores e empresas americanas. A promessa de empregos adicionais na indústria local não se concretizou na escala esperada e alguns setores perderam espaço no mercado global. Scott Bessent, que até então defendia as medidas como necessárias para conter a China, começou a reconhecer publicamente que a abordagem precisava ser revista. Essa mudança de tom foi vista como uma derrota política e pessoal, mostrando que mesmo figuras influentes dentro do governo já admitiam falhas na estratégia adotada. Capítulo 7. O fracasso do acordo também teve repercussões internacionais. Parceiros comerciais tradicionais dos Estados Unidos, preocupados com o aumento das tensões, passaram a buscar alternativas comerciais fora da esfera de influência americana. A União Europeia, por exemplo, fortaleceu laços com a China em áreas como tecnologia e infraestrutura, enquanto países emergentes aproveitaram a oportunidade para ampliar sua participação no comércio global. Essa reorganização geoeconômica reduziu ainda mais o poder de barganha dos Estados Unidos e evidenciou a necessidade de uma diplomacia mais colaborativa. Capítulo 8. Internamente, a relação entre Trump e Bessent ficou estremecida. O presidente, conhecido por cobrar resultados rápidos, expressou frustração com a incapacidade de fechar um acordo vantajoso com a China. Bessent, por sua vez, tentou argumentar que a estratégia de longo prazo ainda poderia trazer benefícios, mas os sinais de insatisfação política eram claros. Fontes próximas à Casa Branca relataram tensões crescentes nas reuniões estratégicas, com divergências sobre os próximos passos. Essa divisão interna dificultou ainda mais a tomada de decisões e aumentou a incerteza para empresas e investidores. Capítulo 9. A pressão sobre Bessent aumentou quando setores empresariais começaram a pedir sua saída como forma de sinalizar uma mudança de direção na política econômica. Líderes da indústria alegavam que era preciso adotar um tom mais conciliador com a China, evitando novos choques econômicos. O desgaste político culminou em um isolamento gradual do estrategista, que perdeu espaço nas reuniões de alto nível e viu sua influência diminuir consideravelmente. Esse processo evidenciou que a aposta feita no confronto direto havia falhado. Capítulo 10. O colapso do acordo também impactou o ambiente político de Trump, que tinha como uma de suas principais bandeiras a promessa de negociar melhores acordos comerciais. A percepção pública de fracasso, amplificada pela mídia, reduziu a popularidade do presidente em alguns segmentos estratégicos do eleitorado. Scott Bessent se tornou um símbolo dessa derrota, sendo apontado como um dos principais responsáveis pela estratégia que não deu certo. Essa pressão política contribuiu para sua decisão de ceder e aceitar mudanças significativas na condução da política econômica. Capítulo 11. Em uma tentativa de reverter os danos, Bessent propôs novas rodadas de negociações com Pequim, desta vez com uma abordagem menos agressiva. A ideia era buscar concessões mútuas que permitissem retomar o diálogo e reduzir as tensões comerciais. No entanto, a China, fortalecida por novas parcerias comerciais e por sua posição estratégica, não demonstrou urgência em atender às demandas americanas. Isso mostrou que o fracasso inicial havia enfraquecido a posição de barganha dos Iprassi Cassimarara. Capítulo 12. A saída de Bessent de posições estratégicas dentro do governo foi vista como um divisor de águas. Sua renúncia representou uma mudança na direção da política econômica e indicou que mesmo os defensores mais firmes do confronto com a China estavam revendo suas posições. Essa mudança foi bem recebida por parte do mercado, que esperava uma política mais previsível e menos volátil. Capítulo 13. Após sua saída, Bessent começou a dar declarações públicas reconhecendo erros na condução do processo. Ele destacou que a complexidade da relação econômica com a China havia sido subestimada e que era necessário adotar estratégias mais amplas e colaborativas. Essa autocrítica chamou a atenção da mídia e de analistas econômicos, que passaram a discutir com mais intensidade os impactos de políticas comerciais baseadas em confrontos diretos. Capítulo 14.
O fracasso do acordo também trouxe uma reflexão mais ampla sobre o papel dos Estados Unidos no comércio global. Muitos especialistas apontaram que a estratégia de confrontar a China sem uma coalizão internacional sólida foi um erro de cálculo. A ausência de aliados enfraqueceu a capacidade de pressão americana e abriu espaço para a expansão da influência chinesa em regiões estratégicas. Capítulo 15. Enquanto isso, setores empresariais buscaram se adaptar à nova realidade, diversificando suas cadeias de suprimentos e buscando alternativas fora da China. Essa reestruturação gerou custos adicionais, mas também criou oportunidades para outros países se tornarem fornecedores estratégicos. No entanto, essas mudanças não aconteceram de imediato, mantendo a pressão sobre empresas e consumidores. Capítulo 16. No plano político, a oposição utilizou o fracasso do acordo como uma ferramenta de ataque, questionando a competência do governo Trump em lidar com questões econômicas complexas. Isso aumentou a polarização e levou o tema a ser um dos principais pontos de debate em campanhas eleitorais, reforçando a percepção de que a guerra comercial foi um erro estratégico. Capítulo 17. Com o tempo, alguns indicadores econômicos começaram a se recuperar, especialmente com a redução gradual das tensões e a adoção de políticas mais conciliatórias. No entanto, o episódio deixou marcas profundas, tanto na economia quanto na política americana. O nome de Scott Bessent ficou associado a uma das maiores derrotas estratégicas da administração Trump. Capítulo 18. Apesar do desgaste, Bessent manteve influência no setor privado, usando sua experiência para atuar como consultor em temas relacionados a comércio internacional e gestão de crises econômicas. Sua trajetória passou a ser vista como um exemplo das dificuldades de lidar com uma economia global cada vez mais interconectada e competitiva. Capítulo 19. O caso também influenciou outras potências econômicas a repensarem suas estratégias de negociação com a China. A lição aprendida foi clara. Enfrentamentos unilaterais tendem a gerar mais perdas do que ganhos, enquanto abordagens multilaterais têm maior chance de sucesso. Essa percepção ajudou a moldar novas políticas econômicas em diversos países. Capítulo 20. Em suma, o fracasso do acordo com a China, a pressão política e a renúncia de Scott Bessent simbolizaram um momento de virada na política econômica americana. O episódio reforçou a importância de estratégias diplomáticas e comerciais mais equilibradas e mostrou como decisões mal calculadas podem gerar consequências duradouras para a economia e a política.